O perito, ao examinar o local de um crime, busca por elementos que são como as peças de um quebra-cabeça. A relação entre os vestígios, entre os elementos que compõem o local de um crime, nada mais é do que a montagem do quebra-cabeça. Meu nome é Sérgio Linares Filho e hoje eu vou mostrar para vocês como os peritos examinam o local de um crime. É evidente que os locais são diferentes. Um local de homicídio, um local de roubo, um local de furto. Eu não pretendo aqui mostrar como se analisam cada um desses locais, nem seria possível. Ao longo dos próximos vídeos eu vou mostrar como se dá a análise de locais específicos. Mas hoje eu vou apresentar procedimentos que valem em qualquer situação, independente do tipo de local que se está examinando. O primeiro procedimento do perito criminal é analisar o isolamento. O local tem de estar isolado e, mais que isso, adequadamente isolado para a realização dos exames. Depois de tratar do isolamento, o perito deve analisar a preservação do local. Exatamente, verificar a preservação do local é verificar o quanto o local foi modificado desde o momento final do crime. Não é uma análise simples, mas de extrema relevância. Tanto que o próprio legislador, no Código de Processo Penal, estabelece que o perito deve discutir a preservação do local e, evidentemente, apresentar essa discussão no relatório, no laudo pericial. Sempre que possível, é importante que o perito fotografe aquilo que ele constatou. Então, nós falamos de isolamento e de preservação. Nesse sentido, os aspectos relevantes acerca do isolamento e da preservação devem ser registrados e, preferencialmente, através de fotografias. O próximo ponto é a determinação do núcleo do local do crime. Eu não vou explicar em detalhes o que vem a ser o núcleo de local de crime. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai voltar nesse tema e vocês vão verificar que não há dificuldades. Mas eu precisaria de um pouco mais de tempo. Agora, vocês podem ter em mente que o núcleo de um local de crime é o elemento ou conjunto de elementos mais importantes do local. Todos os vestígios constatados pelo perito no local de um crime têm, obrigatoriamente, relação com o núcleo daquele local. Exemplificando, no local de um homicídio, em regra, o núcleo é o próprio corpo da vítima. Identificado o núcleo, o perito precisa entrar no local. Ele precisa fazer o que a gente chama de abordagem. Existem técnicas para a abordagem de um local de crime. Por quê? Quando você entra no local de crime, você modifica este local. Então, esses métodos, essas técnicas de abordagem servem justamente para mitigar, diminuir ao máximo essas modificações e ter controle sobre as modificações que o próprio perito produz no local, a fim de que elas não venham atrapalhar a própria investigação. Na abordagem do local, o perito deve passar a pesquisar vestígios. Encontrado um vestígio, ele deve registrá-lo e coletá-lo. Análise do núcleo da cena. O núcleo também é um elemento ou um conjunto de elementos do local, tal como os vestígios. Mas o que recai sobre o núcleo é a qualidade de ser o elemento ou conjunto de elementos mais importante, como dissemos. Feitas essas análises, o perito poderá deixar a cena. Quando o perito deixa a cena de um crime, ele pode requerer que a mesma seja mantida preservada, se ele julgar que ainda não esgotou as possibilidades, ou liberá-la para a autoridade policial. Então, resumidamente, as atividades que concorrem para o exame de um local de crime são: primeiro, análise do isolamento do local. Segundo, análise da preservação do local. Terceiro, identificação do núcleo do local. Quarto, abordagem do local. Quinto, pesquisa, registro e coleta de evidências. Basicamente é isso. A análise de qualquer local de crime deve sempre levar em conta essas 5 atividades. Como eu disse anteriormente, os locais diferem, então há outras atividades além dessas destinadas ao caso concreto. E nós vamos falar disso em outro vídeo. Bem, embora eu tenha falado rápido e muito resumidamente, eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos nós vamos detalhar mais esses procedimentos. Se você tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de escrever. Obrigado, pessoal, e até a próxima.